Você é gestor que tem colaboradores que trabalham à altura. Ou melhor, você é um trabalhador em operação em altura. Já parou para pensar de como que vai ser o resgate de um colega seu ou de um trabalhador seu? Nos episódios anteriores, gravamos 3 episódios relacionados à NR35, qual é a importância, quem pode fazer, como deve ser feito esse treinamento, quais são os EPIs, quais são os riscos. E daí surgiu essa ideia, já que o Emerson Santos, nosso convidado de hoje, ele tem grande conhecimento nisso. Se acontece um acidente, o que devo fazer? Então, Emerson, mais uma vez, seja bem-vindo aí. Obrigado. E vamos discutir esse tema de resgate de primeiros socorros, porque eu fiquei impressionado aqui com o seu conhecimento relacionado a isso, e você bem honesto. Nunca escutei ninguém falar com tanta propriedade sobre isso. Então, eu vejo que é um tema muito necessário, muito importante para todo mundo que tem a vivência relacionada à altura, e a gente precisa trazer isso para a consciência. Porque ninguém pensa quando acontecer. Mas aí, quando acontecer, o que eu devo fazer, né? Isso aí é um tema que eu amo, né? Tenho vastos anos treinando, fazendo curso, capacitando, buscando conhecimento, e é o que eu falo, nunca acaba. Cada mês que passa, cada ano que passa, os equipamentos de salvamento evoluem e a gente tem que acompanhar, né? Hoje, de fato, quem tem uma organização e tem trabalhadores na altura tem que se preocupar com isso, porque muitas das vezes não vai acontecer acidente. É um caso clínico. Por exemplo, eu já peguei funcionário com arritmia cardíaca, o mal súbito é fato, qualquer sol quente aí causa um mal súbito, então a gente fica preocupado com um acidente grave e às vezes uma parte clínica, né, vai se fazer uma emergência ali. Então hoje é de responsabilidade da organização, seja ela dona da empresa ou uma empresa que vai prestar serviço a uma terceira, disponibilizar equipe e equipamentos dimensionados de forma correta para o cenário que está trabalhando. Então, muitos telhados têm 20, 30 colaboradores, eu tenho que ter uma equipe dimensionada de acordo com aquele cenário, né? Então, hoje, na minha APR eu escrevo lá que o colaborador vai mexer com a lixadeira de grande porte. Então, eu já penso o quê? Numa grande hemorragia, um corte contuso, que ele vai sangrar. E aí a minha equipe tá realmente capacitada para aquilo. Então, hoje a gente vai para a NBR 16710, né? Então, hoje eu recebo gente do Brasil todo no meu centro de treinamento, pela referência que eu tenho de buscar conhecimento fora e trazer para o centro de treinamento. Então, o tempo-resposta é primordial. Hoje, o estudo médico fala que uma vítima em suspensão, se ela passar mais de 15 minutos, ela já pode entrar em parada cardiorrespiratória. E como que eu vou reverter isso aí? Como que eu vou fazer um resgate rápido, né? Então, eu treino pessoas para ser rápido, sem colocar em risco a segurança daquela operação. Então, hoje, já é pré-determinado o que pode acontecer na sua atividade. Então, a organização já sabe disso. Ela não está sabendo como se organizar para isso acontecer, de fato, que tem uma eficiência na hora do resgate. Então, ou seja, é de responsabilidade. Eu gosto de focar isso porque, às vezes, a gente contrata uma empresa terceira e acredita que a responsabilidade está vinculada somente a ela. Não. Entrou na minha empresa, entrou na minha propriedade, eu tenho que ser corresponsável com todas aquelas ações. E a documentação vem antes para eu estar analisando realmente se aquele colaborador está adequado. E se a gente puxar para a NR1, que está sendo muito falada, a parte psicossocial, influencia. Em 2008 eu fiz um teste psicossocial, uma psicóloga, tudo um pouquinho mais profundo, porque eu era resgatista. Será que realmente eu estou pronto psicologicamente para fazer um resgate? Para ver sangue, para ver uma fratura, para ver alguém, né, um esmagamento, ou até mesmo uma parada cardíaca na minha frente? Então não é só também o treinamento técnico operacional. A parte de salvamento e primeiro socorro está envolvida nisso aí. E daí, esse treinamento, eu quero fazer o treinamento, só que eu preciso fazer em altura também, essa é a primeira pergunta. E segundo, eu posso fazer os 2 treinamentos no mesmo momento? Primeira pergunta, eu posso fazer só o do resgate e primeiros socorros, ou eu preciso ter altura também? O ideal, hoje a norma, a NBR 16710-1, ela foca muito que o resgatista ele tem que ter já o primeiro socorros. Mas é o ideal que o resgatista chegue, por exemplo, ele é um bombeiro civil, ele não teve acesso à normativa NR35 ou à normativa NR33, são vinculadas. Então ele chega com um pouco de deficiência se ele não tiver o trabalho em altura.
mas é de obrigatória, orientativa, na verdade, ele ter já o primeiro socorro. Para quando eu falar assim, ó, aquele trabalhador ele está em síndrome de suspensão, ou seja, ele está com uma circulação prejudicada. E a gente tem que entender, quando o colaborador está suspenso e ele fica garroteado pelo cinto, o fluxo de sangue não está indo. Então não vai chegar oxigenação no cérebro, ele vai desmaiar e vai vir para uma parada respiratória, em consequência uma parada cardíaca. Então o resgatista, ele entendendo o que pode acontecer com o trabalhador, ele tem que saber executar as execuções de primeiros socorros, né? Então, ou seja, eu não posso, uma coisa simples, tirar o trabalhador que estava suspenso e deitar ele, porque o fluxo de sangue pode ter um trombo ali e ir direto para o cérebro, né? E aí vai causar um isquêmico, um hemorrágico, que seja, no cérebro desse colaborador. Então, um simples detalhe, muito resgatista não sabe falar sobre isso. Então, aí que está o treinamento tanto de resgate em altura, que aí tem as cargas horárias, né? Então, são níveis, né? Então, tem o nível operacional, o nível líder e o nível coordenador. E de acordo com a dimensão do cenário, ou seja, com o nível de colaborador que eu tenho trabalhando, com os riscos envolvidos, eu vou indicar o profissional para aquela situação. Então, não é somente o operacional. Muitas das vezes eu tenho que ter um líder, muitas das vezes eu tenho que ter um coordenador na frente de trabalho ali, elaborando os planos de resgate daquele cenário, né? Entendi. Então não basta, por exemplo, aconteceu o acidente, o cara está pendurado e pensar simplesmente descer ele. Não é só fazer isso, né? Tem todo um cenário. Alguma vez que tem que fazer ação lá em cima? Muitas das vezes. É isso que a organização não está entendendo. Eu coloco uma troca de telhado com um equipamento chamado Serra Sabre, que é altamente cortante, uma lixadeira, e se o sangramento for grande, a gente sabe que uma média aí, posso estar errado, mas um corpo de 70, 80 quilos tem 7 litros de sangue. Dependendo se eu cortar uma artéria, aquilo ali vaza em 1 minuto, 2 minutos. Como é que eu vou garrotear? Como é que está o meu procedimento médico para ações de primeiros socorros ou ações secundárias naquele telhado para dar o tratamento, porque o cenário que eu tenho que levar esse trabalhador até a equipe médica é grande, eu vou demorar 12 minutos, 10 minutos, e aí? Se começou uma parada cardíaca é diferente, eu tenho que tirar ele da zona quente o mais rápido possível. Mas se ele está preso, uma perna presa, um membro preso, e aí, como que eu faço? Entendi. Entendeu? Porque na verdade, na minha ideia, a gente tinha que pensar em descer. Não, isso é uma PCR que está em cima do telhado. Justamente. Que é parada cardiorrespiratória, tá, pessoal? PCR. Realmente faz sentido. Então, você falando dessa forma, traz pra gente a necessidade de não simplesmente treinar de como subir, mas e que agir no momento de acontecer um acidente. E daí eu vejo que é um tema muito amplo, muita coisa tem que se falar, a gente pode até marcar outros dias para falar sobre isso. E aonde que está localizada a tua empresa? A minha empresa hoje está localizada, a parte prática dela, na Geraldo Scavone, 1645. É aqui em Jacareí? Jacareí. E daí, infelizmente, é um treinamento que não dá para fazer à distância, né? Infelizmente não. 80% dele eu faço prático, né? Uma coisa importante que eu chamo a atenção, um diferencial até no meu ponto de vista, hoje um nível operacional, a norma pede 24 horas de treinamento, né? Eu acho uma carga horária pouca para quem está se iniciando na parte de resgate. Então o meu treinamento eu coloco uma carga horária de 40 horas, né? A organização não é obrigada a seguir a 40 horas, mas eu deixo bem claro que em 24 horas ele vai receber o conteúdo, mas talvez não treinou o suficiente para estar apto para uma função de tanto risco. Até porque depende muito também de quem você está treinando. Se é um profissional da área de saúde, vai ter coisas que você vai falar, igual você citou, trombo, outras coisas de termos da saúde, que o profissional da saúde já vai saber. Agora, um leigo, ele não vai ter essa noção, então você vai ter que explicar tudo isso para o leigo, né? Para o leigo, sim. Que legal. E qual os seus contatos, Emerson? Tem a parte do Instagram, que pode acessar por lá, emertec.seg. Emertec, que vem de... Emerson... a princípio é Emerson Tech Segurança, mas a grande intenção é falar que eu estou pronto para atender emergências técnicas da empresa. Então, porventura, não planejou direito, falou, amanhã eu preciso ter uma equipe de resgate aqui, o que eu faço? Então, contata a gente vai tentar planejar e atender esse cliente aí de forma diferenciada. E para treinamento é esse contato também? Isso. Então tá bom. Show? Pessoal,
Foi excelente estar aqui com o Emerson. Discutimos desde o início básico das necessidades básicas da NR35, que é trabalho em altura, até a parte de resgate, que eu tinha pouco conhecimento, nunca escutei ninguém falar tão claro sobre isso e que faz total sentido para quem realmente tem essa necessidade de trabalho em altura. Então, quero agradecer a vocês que nos seguiram nesses 4 episódios. Se você ainda não assistiu algum, tá meio perdido, volta lá, tem o episódio 1, 2 e 3. Estou com o Emerson nesses 4 episódios. E gratidão por estar nos acompanhando. Continue nos seguindo, @LíderMédioOficial. E mande sua curtida, mande o seu comentário, mande a sua dúvida e mande a sua crítica também. Será um prazer receber.